minha primeira aula, eu não esqueço, minha primeira aula foi uma aula de física, movimento uniformemente variado. E quando eu cheguei, eu sempre chegava tarde na aula, porque eu trabalho muito longe onde eu estudava, sempre cheguei mais tarde, o professor já tinha passado uma lousa, estava continuando a aula e ele finalizou assim: isso vocês já sabem, não é? Alguém tem alguma dúvida? E ninguém perguntou absolutamente nada. Aquele momento para mim foi massacrante, né? Foi massacrante. Você está numa sala com 100 alunos, não entender absolutamente nada da aula, e o professor perguntar se alguém tem alguma dúvida, você olhar ao redor e todo mundo ficar calado. Só que é massacrante por quê? Porque você não sabe, eu não sabia que todos os meus colegas que estavam ali também não sabiam nada de física. A impressão que eu tinha é que, nossa, todo mundo está entendendo. Só eu que não sei. O burrão aqui sou eu. Então aquilo que machuca, né? Aquilo que destrói. Você fala, eu sou um nada, eu sou um bosta, um verdadeiro bosta. Estou perdido aqui. A primeira aula para mim foi assim. Eu sentia totalmente deslocado. Só que eu já falei isso em outros vídeos e eu repito, eu tinha uma força dentro de mim que era maior do que a força que vinha contra, né? Eu falava, não, eu vou levar esse negócio até o final. Se outras pessoas conseguem, se esse cara tá aí ensinando, se ele tá aí, eu consigo também. Eu consigo também. Um pouco de prepotência, talvez, né? Mas é o que eu tinha como de gás ali para poder alimentar a minha vontade, né? Poder alimentar o nada que eu tinha para poder enfrentar aquela situação. E aí que eu fui à biblioteca, comecei a pegar livros, estudar, ficar horas e horas, dormir deitar no meio da madrugada, acordar na madrugada para trabalhar, porque eu não encontrava outra forma. Eu fazia aquilo e eu desistia. E quanto mais eu estudava, é interessante falar isso, quanto mais você estuda, mais você percebe que você tem que estudar. Principalmente no começo. Eu comecei a estudar, não entendi absolutamente nada, zero. Então, quando você não entende nada, você não tem um norte, você não tem uma noção. O que eu sei ou o que eu não sei. Estou perto de aprender ou não estou perto? Estou manjando um pouco? Não é nada, é zero. Você está no ponto zero, você não sabe, você não tem noção de nada. E aí eu pegava exercícios resolvidos, tentava resolver, não batia resposta. Quando começou a bater as respostas, eu comecei a ter um mínimo de noção. Aquilo começou a fazer um pouco de sentido para mim, eu comecei a ver um caminho, um passo mais à frente. Só que eu via, por exemplo, o professor já está no assunto X, eu estou estudando o assunto Y, estava muito longe ainda, muito longe, né? Então, eu comecei a ver o fim do túnel, entendeu? Eu comecei a ver que tinha mais coisa para frente, que eu conseguia entender, eu comecei a ter noção do que eu precisava aprender, essa é a palavra. Eu comecei a ter noção de onde eu estava entrando, ok? E aí, quando você começa a ter noção, você começa a falar, poxa, eu estou em movimento uniforme, cara. Esse cara já passou por um movimento uniformemente variado, já estava em movimento circular, estou aprendendo uma coisa basiquinha que vai usar no outro, que vai usar no outro. E aí você começa a ter mais noção e você começa a ver, putz, se eu achava que eu tinha que estudar 1 hora por dia, eu preciso estudar 3, né? Porque eu não sei patavina, eu não sei nada, ok? Então quanto mais você estuda, mais você percebe que você tem que estudar, ok? Então é isso aí, foi assim que foi a minha primeira aula. Se você quiser deixar aqui a sua história de como foi a sua primeira aula, pra gente saber, eu vou ficar muito grato, tá bom? Se eu conseguir, você também consegue. Um abraço.